Cirurgia de retina, é melhor colocar gás ou óleo? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. No dia de hoje vou esclarecer esta dúvida muito comum de pacientes e também de médicos. Afinal de contas, não é tão fácil assim definir quem vai usar óleo e quem vai usar gás. Muitas vezes nós decidimos isso somente durante a cirurgia. Claro que alguns detalhes já apontam para uma das escolhas, às vezes até uma escolha já definida antes, que eu vou explicar para vocês por que às vezes nós temos que definir isto antes, mas existem vários detalhes ali que devem ser avaliados para definir quando que vai ser colocado óleo e quando que vai ser colocado gás dentro do olho. Lembrando que é gás mesmo, no sentido de algo gasoso, como o ar, e não uma gaze, aquele paninho que os médicos usam nas cirurgias. Muitos pacientes às vezes acham que estão com uma gaze dentro do olho. Não é gaze, é gás, ou seja, é uma bolha. Se você chegou até aqui, lembre-se de seguir e deixar o like para nos ajudar a poder fazer cada vez mais vídeos de qualidade da oftalmologia. Então, situações onde nós colocamos gás e dificilmente vamos colocar óleo de silicone. O buraco de mácula. No buraco de mácula, que é uma falhazinha lá no fundo, lá na parte principal da retina usada para enxergar nítido, reconhecer pessoas e ler, o gás é a indicação principal. Nós vamos colocar ou ar ou gás, geralmente o SF6, que é de absorção mais rápida, ou talvez, se for um buraco muito grande, até o C3F8, que fica um pouco mais de tempo. Dificilmente nós vamos colocar o óleo de silicone, a não ser que exista ali já uma suspeita de algum descolamento de retina, uma situação mais grave que justifique. Alguns médicos, por qualquer motivo, às vezes preferem botar o óleo, mas não é o mais comum. E algumas situações específicas que aí valem para qualquer uma das cirurgias, quando se opta por colocar óleo em questão de uma viagem de avião, por exemplo, o paciente vai ter que fazer a cirurgia e ali logo depois, alguns dias depois, ter que viajar de avião, o gás é totalmente proibido quando vai se fazer viagem de avião ou viagem para a serra em lugares muito altos. Então, se a pessoa tem uma viagem em altitude programada de avião ou para a serra, dependendo da altitude, não pode de jeito nenhum colocar gás dentro do olho. Então, nesse tipo de situação, é obrigatório colocar óleo de silicone. Ou então se programar para fazer a cirurgia, se não for uma urgência, quando não for ter esta necessidade de viajar. Agora, por exemplo, um descolamento de retina. Se for um descolamento de retina recente, com apenas uma ruptura ou rupturas localizadas, sem tanto PVR, que é uma fibrose, nós geralmente optamos por colocar gás. Por quê? Porque isso vai ser reabsorvido e não vai necessitar uma segunda cirurgia. O óleo de silicone, o inconveniente dele é necessitar uma outra cirurgia para sua remoção. Mas também isso é uma vantagem, porque quando a situação está muito grave, às vezes é um caso com PVR, um descolamento de retina mais complexo, uma ruptura gigante ou alguma outra situação relacionada à retinopatia diabética, nós muitas vezes optamos por colocar o óleo de silicone. Isso é comum também em pacientes jovens. Por quê? Porque aí ele vai ficar lá dentro mais tempo protegendo a retina. E há situações onde nós queremos que o óleo de silicone fique vários meses dentro do olho, alguns pacientes até anos e às vezes, se for um caso muito grave, até a vida toda. O óleo de silicone pode trazer alguns contratempos, como por exemplo, subir a pressão do olho, causar glaucoma, emulsificar, que é perder a transparência, entre outros. Então, se você estiver com óleo de silicone mesmo, que vai ficar bastante tempo, é necessário monitorar para ver se não está causando nenhuma complicação. Então, assim, de forma bem genérica, casos mais graves, onde nós precisamos um tamponante interno, que são essas substâncias, por mais tempo dentro do olho, vai ser optado pelo óleo de silicone. Mas casos mais simples, casos onde o descolamento de retina não é tão antigo, não tem tantos fatores complicantes, pacientes de idade também, geralmente é uma cirurgia onde nós temos uma expectativa ali talvez mais tranquila do que pacientes muito jovens. Então, essas situações onde nós temos uma expectativa de que o tamponante pode ser temporário, é optado pelo gás. E quando nós temos uma expectativa de uma cirurgia mais complexa, mais complicada, às vezes a retina já está toda descolada, com muitas rupturas, com PVR, então aí é dada preferência para o óleo de silicone. Mas isto é uma coisa que somente pode ser decidida com o médico após examinar o paciente, e aqui na internet não tem como eu saber o que é o ideal para cada caso, porque eu precisaria
e examinar. Inclusive, há médicos que preferem muito mais usar óleo de silicone e outros preferem muito mais usar o gás. Então, cada um tem as suas vantagens. O óleo de silicone em alguns pacientes pode causar uma toxicidade e acabar atrapalhando um pouco a visão. Isso é uma coisa que nós temos visto bastante ultimamente, mas é um tamponante que fica mais tempo, então ele é importante para muitas situações. Compartilhe este vídeo, um abraço e até o próximo aqui no canal Retina e Vitro.